chamei a Ellen aqui para participar de mais uma entrevista. A gente segue, claro, repercutindo o confronto, a guerra Rússia-Ucrânia. E o professor de Relações Internacionais da Facamp, Pedro Costa Júnior, já está conosco aqui na linha. Professor, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui à Band News FM. Prazer falar com o senhor mais uma vez. Boa tarde, Ellen. Boa tarde, Ivan. Prazer estar de novo na Band News FM. Boa tarde a toda a nossa comunidade. Muito bem. Bom, o presidente da Rússia hoje, professor, falou que as sanções ocidentais equivalem a uma declaração de guerra. A gente tem visto muito isso, né? Muitas sanções e notas de repúdio e contra a ação russa, né, por parte do Ocidente. E ao mesmo tempo, fico me perguntando, né? Acho que desde o começo do conflito, né? O que de fato a gente pode tirar dessas falas, né? Já que muitas reações em relação ao conflito ficam justamente aí no campo das ideias, né? Das aspas, das falas mais contundentes. Quando ele fala que as sanções equivalem a uma declaração de guerra, ele não está de fato dizendo que os outros países que apoiam a Ucrânia estão declarando guerra à Rússia, né, professor? Ou estão? É uma espécie de guerra, né, Brandão? Quer dizer, no reino da diplomacia, as palavras são muito contundentes, né? As palavras têm muito poder. Então, também, uma vez que elas são lançadas, é igual prego que é lançado na madeira. Você pode até retirar, mas o estrago já foi feito. Fica ali uma cicatriz. O Raymond Aron, que é o autor clássico das relações internacionais, ele disse que a diplomacia tem que ser como um bom jardineiro. Sempre muito prudente, muito cauteloso. Quando a planta cresce demais, você tem que aparar um pouquinho, você não mata, e tem que saber sempre regar também, né? Para ter boas relações, as relações internacionais. Não deixa de ser uma guerra, né? Mas é uma guerra econômica, né? E não é uma guerra, quer dizer, essa guerra econômica, ela começa efetivamente quando? Ela começa em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia. A partir deste momento, já se iniciou um pacote, um isolamento de sanções muito forte à Rússia, mas que não se compara ao que está acontecendo agora em dose cavalar. E o grande motivo para que isso aconteça dessa maneira agora é porque o Putin conseguiu uma proeza. Ele conseguiu unir a Europa, ele conseguiu unir a OTAN, ressuscitou a OTAN. Vou lembrar que o presidente Macron chegou a declarar em 2019 que a OTAN passava por uma morte cerebral. O Trump tinha como as suas propostas, né, o maior isolacionismo dos Estados Unidos, e foi o primeiro presidente norte-americano, desde o pós-guerra, que tentou sistematicamente enfraquecer a OTAN, tentando retirar o orçamento dos Estados Unidos da OTAN. Enfim, então, quer dizer, as relações entre Estados Unidos e Alemanha no período Trump-Merkel foram muito abaladas. E, posteriormente, nós tivemos um problema no final do ano passado nas relações entre Estados Unidos e França com relação à questão dos submarinos, né? Que, na Austrália, os submarinos que estavam vendidos. Então, há uma série de questões que não poderia ter unido tão bem a OTAN como essa guerra fez. E aí, então, as sanções são mais organizadas. Agora, as sanções são dos Estados Unidos, mas são em conjunto aos países europeus. Então, realmente, a Rússia passa por uma exclusão europeia, uma espécie e norte-americana, uma exclusão econômica, uma espécie de guerra, né? Que, para fechar, também acho muito importante notar que não é só em relação à Rússia, né? Lembrar também que em 2016 o presidente Trump ele usava esses termos, também com muita frequência, né, dia sim, dia também, de uma guerra econômica contra Pequim, contra a China. E havia uma grande expectativa, né, enfim, de alguma maneira havia pelo menos uma expectativa, aí depende enfim, havia uma expectativa, melhor de colocar dessa maneira, para não abrir muito, que se Biden ganhasse, né, o presidente experiente nas relações exteriores, e os democratas voltassem ao poder, que as relações entre Estados Unidos e China pudessem ser redirecionadas. Mas o Biden, ele intensificou a guerra comercial. Então, a guerra comercial hoje, ela é abertamente dos Estados Unidos com a China, e dos Estados Unidos e da Europa,
com relação à Rússia. E é curioso, né, Ellen, porque os países do Ocidente que estão reagindo são os que estão enfrentando crises agora também, né? São países que também passam por suas crises internas. Até conversamos um pouco sobre isso na semana passada aqui com o professor Pedro. O professor, o senhor estava pontuando algo aqui importante, que o Putin mirou numa coisa e acertou em outra, né? Ele conseguiu unir a Europa, como Europa, e a Europa com os Estados Unidos, neste momento. E aí você estava lembrando sobre as sanções econômicas, que por muito tempo, por exemplo, Angela Merkel, que estava ali liderando muitas conversas com Vladimir Putin, tinha uma certa visão de que não é com sanções econômicas que a gente vai controlar esse ímpeto do Putin. Vamos aqui, a gente faz Nord Stream 2, dá uma acalmada nele, ele fica um pouco mais calmo, e a gente viu que isso de fato não funcionou, aliás, nos trouxe até aqui. E aí, com isso, a Europa, os Estados Unidos começam a rever posições históricas, vão aplicando não só sanções, mas a própria Alemanha vai crescendo com questões militares mesmo. E a nossa diplomacia brasileira não. Ela consegue, até este momento da leitura em que estamos conversando, segue muito atrelada ao que sempre foi a diplomacia brasileira, inclusive dizendo que somos a favor de uma mediação diplomática, mas sanção não é legal. A gente está com uma leitura aí de algumas semaninhas atrasadas? Quase uma pergunta provocativa, né? Você pode perceber, quer dizer, há várias leituras, né? Acho que com relação às sanções também é muito importante dizer, né, que a Angela Merkel, que ficou à frente aí, da Alemanha, e, portanto, liderando simbolicamente e também objetivamente o bloco europeu, porque a Alemanha assumiu esse papel como a maior economia do continente, embora a Alemanha não tenha armas, né, para valer, desde 1945, os Estados Unidos, eles arquitetaram o jogo do lado ocidental de uma maneira muito interessante, né? Depois de destruir o Japão, né, bomba de Hiroshima e Nagasaki, e vencerem a Alemanha, eles reconstruíram os dois países. A Europa e a Alemanha com o plano Marshall, e houve uma reconstrução extraordinária do Japão, né? Respectivamente, nós estamos falando da terceira e da quarta economia do mundo, mas sem armamentos nucleares. Eles viraram, do ponto de vista das forças militares, dois protetorados dos Estados Unidos. Portanto, nunca foram um desafio hegemônico aos Estados Unidos. Diferente do que agora é a China, e sobretudo a China com a Rússia. E um problema maior do ponto de vista da política externa norte-americana, é um problema que os grandes estrategistas dos Estados Unidos, como Henry Kissinger, ou Brzezinski, ou George Kennan, que foi quem criou a teoria da contenção, sempre apontaram com muita contundência, com muita veemência, seria uma união entre Rússia e Alemanha, né? Esse eixo Berlim-Moscou está até mais atrás, lá nos geopolíticos clássicos, como Mackinder, e por aí vai. Né? Mostrando esses autores para depois os mais curiosos aí procurarem. Enfim, então, essa região eurasiática, se os Estados Unidos perdem influência sobre ele, do ponto de vista norte-americano, isso seria simplesmente, pura e simplesmente, devastador. Então, a pressão aumenta também por parte dos Estados Unidos sobre os aliados europeus, e nesse ponto, né, eu acho que me parece que o Putin ele errou no cálculo, por talvez não acreditar que a Europa fosse se unir tanto, e aí a questão das sanções, ela implica diretamente nos interesses russos, desse ponto de vista não só geoeconômico, mas geopolítico e geoestratégico, que é o congelamento da inauguração do Nord Stream 2, o projeto de gás que liga a Rússia à Alemanha. O Nord Stream 1 já existe, já atende a Alemanha e a Europa há anos, mas o Nord Stream 2 ele está prontinho, mas ele não é inaugurado e ele não vai ser inaugurado certamente nos próximos anos. O que tem uma série de implicações nessas sanções, que são uma via de mão dupla. Para a Rússia, obviamente, nós estamos vendo os efeitos aí já no dia a dia da população, mas também tem implicações diretas na Europa. E pode-se dizer que o grande perdedor dessa guerra, tirando os dois envolvidos, né, que é a Rússia e a Ucrânia, vai ser a Europa, porque a Europa
depende praticamente metade dos seus recursos energéticos, do seu gás, da Rússia, de quem ela está punindo, e que vai ter retaliações também, que vai ter dificuldade. Isso significa racionamento, significa preços mais altos do consumidor. E talvez o Putin esteja apostando também no longo prazo que essa união da OTAN possa ser provisória. Difícil, não há sinais com isso até agora. Mas daqui a pouco tem eleições na França. Tem 2 candidatos de extrema-direita, ambos são muito próximos ao Putin. Não só a Le Pen, mas surgiu uma espécie, também, uma espécie midiática lá, com discurso ultranacionalista. Como esse, analogamente, na onda que aconteceu no mundo todo, que foi o caso do Zelensky, por exemplo. Esse sujeito lá é próximo do Putin. Bom, se a França vira, a coisa pode virar. E por aí vai. As sociedades na Europa, quando a inflação começar a aumentar muito, e o preço da energia vai aumentar muito. Então, embora a Rússia sofra essas sanções, quando o Brasil, o barril do petróleo dispara, o Putin vai acumulando também reservas. A Rússia é a maior produtora de energia do mundo. Né? E nós não vamos usar de gás, é gás, eles têm muito petróleo, eles têm muito carvão, eles têm muito níquel, né? Também produzem muito trigo. A Rússia e a Ucrânia praticamente produzem 1/3 do trigo no mundo, o pãozinho que nós todos comemos. Né? Então, tudo isso começa a disparar, essas commodities, então isso também gera também caixa para o governo russo, mas vai sangrar a Europa, e vai sangrar diretamente. Então, esse é um cálculo que certamente o Kremlin fez, e que nesse primeiro momento, a União Europeia, olha, eles estão entrando em algo que vai se voltar contra eles, né? Visceralmente. Né? E o Brasil, a gente pode discutir bem, né? Para eu não alongar aqui, o Brasil tem no mínimo uma diplomacia esquizofrênica. O presidente aponta para uma direção, o vice-presidente é um antípoda, né, do presidente, uma completamente diferente, né? Declara o apoio total à Ucrânia, o presidente deixa a coisa ambígua, relativizando as atitudes do Putin, estava lá no lugar errado, na hora errada, falou a coisa errada, e por fim, o Itamaraty, tentando jogar um pouco com o respeito que sobrou da burocracia da Casa de Rio Branco, vai tomando atitudes mais comedidas no cenário internacional. Professor, para a gente terminar, já te agradecendo muito, mas pegar aqui a gente fala muito da guerra tecnológica e nessa era das redes sociais, das narrativas, da Deep Web, enfim, né, das fake news. Hoje o Trending Topic, um dos Trending Topics, um dos assuntos mais comentados no mundo, é o termo ucranianas, né, no feminino. E é interessante notar que a gente tem três eixos envolvendo esse termo, né? Primeiro, claro, o que ganhou notoriedade aqui no Brasil, que foi a fala do Arthur Duval, completamente lamentável, falando que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. A gente teve hoje um posicionamento até bastante contundente da primeira-dama da Ucrânia, homenageando as mulheres ucranianas, né, que estão, enfim, lutando também, participando de alguma forma da guerra, mas principalmente, e a Ellen me lembrou bem aqui há pouco, né, o próprio pronunciamento do presidente da Rússia hoje mais cedo, ele estava ali com muitas mulheres em volta dele, né, e a gente sabe que a Rússia, a Ellen pode falar isso melhor do que eu, morou na Rússia, né, Ellen? Não há a liberdade não é uma palavra que é respeitada amplamente, né, e para elas também. Que sinal o presidente russo pode estar passando também, se é que ele deseja, né, fazer isso, né, que tipo de imagem ele quer montar sobre ele, se cercando de mulheres, uma coisa que não é muito usual, né, professor, mas acabou que as ucranianas se tornaram o foco do dia hoje, pelo menos nessa parte da guerra que abrange aí as redes sociais. Bom, uma pergunta muito propícia para esse momento, né, de infelicidade absoluta de repúdio total às declarações do pré-candidato ao governo de São Paulo, que foi, não sei se ganha likes lá, o que ele fez muito bem fazer com o dinheiro público do contribuinte, né, paulista.
Mas, de qualquer maneira, o Kremlin não faz nada, né? Qualquer enfim, que estuda relações internacionais e conhece a administração Putin, o governo russo, desde os anos 2000, desde que o Putin chegou ao poder e montou a sua equipe, e o Sergei Lavrov como chanceler. Tem ali a Maria Zakharova, que é uma mulher, uma burocrata de Estado, uma das porta-vozes mais respeitadas do mundo nas relações internacionais, uma mulher, enfim, considerada ultra competente do ponto de vista das RI, sem nenhum tipo de juízo de valor, muito respeitado. Então, esse jogo de cena aí, porque a guerra é como você disse, muito bem, Brandão, a guerra ela é muito imagética, né? Sempre foi, mas agora mais do que nunca. Nós vivemos, o termo que nós usamos aí, nesse momento, é uma guerra híbrida, é uma guerra de imagens, é uma guerra de informações. Então, uma imagem viraliza e ela enfim, tem o poder de transmitir, de comover. Então, certamente, aquele teatro ali, uma declaração do Putin foi montada, né? Assim como também a declaração da primeira-dama. Um dia desses apareceu a Miss ucraniana aí, com uma metralhadora, né, brava, pronta para defender enfim, o seu país, né? Agora, o que me parece, que eu acho que é bastante pertinente, né, que tem que haver mais espaço para as mulheres na política, nos centros de decisão, no país, em todos os países, no mundo inteiro. As mulheres hoje, que são maioria em muitos países, né, ou equivalente, elas têm uma subrepresentatividade muito pequena. Né? Então, a gente falou aqui no Brasil, por exemplo, do Itamaraty, né, o número de mulheres diplomatas nossas, embaixadoras, de alto cargo, né, o número de ministérios que nós ocupamos, e assim em todos os lugares, assim, nas grandes potências, assim nos Estados Unidos. Bom, nós temos uma grande liderança aqui, que ficou quase 20 anos à frente do poder europeu, o que também, na América Latina, seria um anátema, né, se a gente falasse de uma governança de tamanha durabilidade, mas a Angela Merkel. E a simples saída dela do comando da Alemanha e da Europa já foi um motivo de desestabilização muito grande. Não tenho a dúvida que se ela estivesse lá, ainda as coisas se acertariam bem diferente. E podemos citar diversas mulheres na história, em grandes momentos políticos, que fizeram toda a diferença. Então, tem que aumentar a representatividade das mulheres, tem que se ter mais oportunidade, tem que democratizar esse espaço, e elas têm que estar no centro do comando de decisões, né? E não só nos países periféricos, na subperiferia, aqui na América Latina nós já tivemos, e no próprio Brasil, presidentas mulheres, na Argentina, no Chile, a Bachelet hoje ocupa um cargo de alto comissariado das Nações Unidas, se envolve com direitos humanos, mas também nas grandes potências. Né? Nos Estados Unidos nunca houve uma presidenta mulher, né, que é considerada a maior democracia do mundo, né? A Hillary chegou perto, mas não levou, né? E por aí vai. Então, isso vale para todos os lugares. Né? Me parece que esse é o ponto. Né? É preciso ter mais organização e mais espaço, e que esse debate seja sempre levantado, né, para o espaço das mulheres no mundo. Professor, eu quero só aproveitar esse gancho aí que o Ivan nos trouxe para trazer para o nosso ouvinte, porque às vezes a guerra para a gente aqui no Brasil é uma coisa muito distante, mas para pontuar algo com o senhor que a gente sabe que é uma realidade. Estupro é uma realidade de guerra, é uma arma de guerra. Quando as nações, uma nação vai para uma guerra para conquistar outra, ela usa a violência sexual como uma de suas armas. Então, numa guerra, as mulheres acabam inevitavelmente sendo ali sempre uma das primeiras e mais frágeis vítimas dessa disputa, né? Não é diferente, a gente nesse momento está vendo ali na fronteira, os homens estão tendo que ficar na Ucrânia e saem essas mulheres sozinhas, ou essas mulheres com seus filhos pequenos que estão indo para uma vida que não fazem a menor ideia. Então acho só para a gente ponderar aqui, para o nosso ouvinte saber disso, né? Que quando você fala ou deprecia em algum momento uma mulher que está numa situação dessas,
Você está falando de uma situação que é inclusive uma arma de guerra de tão violenta e real que é, né? Exatamente. E a questão da vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade dos corpos. Né? Essa é uma outra questão fulcral que você toca, Ellen, porque há relatos, centenas de relatos de migrantes, de pessoas que tentam deixar a Ucrânia e não conseguem. Simplesmente não conseguem. Tem um vídeo que viralizou de um jogador de futebol brasileiro que teve que pagar propina para o governo ucraniano para conseguir sair de lá. Então, os homens não conseguem sair, né? Porque o governo ucraniano não deixa. Isso também tem que ser claro também para os nossos ouvintes. E aí essas mulheres saem abandonadas. Elas saem sem recursos, muitas delas, a maioria delas, né? Deixam tudo para trás, saem com a roupa do corpo, com filhos, sem marido, sem lugar para ir, sem perspectiva, e aparecem exatamente se tornando instrumentos de guerra, nas mãos de mercenários. Né? A Ucrânia, nesse momento, ela está cercada de mercenários, né, de milícias, incentivadas também pelo governo Zelensky, que está distribuindo K-47 na mão de todo mundo, na mão de civis, sem treinamento, né, sem nenhum tipo de preparo psicológico, nada. Né? Então, quer dizer, e aí, bom, nessa questão das mulheres, a coisa vai ficando muito pior. Né? Então, é uma série de desdobramentos que são incalculáveis. Né? E aí a ONU, as organizações internacionais, né, organizações não governamentais, ONGs, né, a chamada comunidade internacional ocidental, que não mandou um soldado para lutar, para proteger a questão da Ucrânia, né, que tem um discurso muito forte, que tem uma moral muito forte, uma ética muito forte, mas que digamos, a Ucrânia está abandonada à própria sorte, ou ao próprio azar, tem que mobilizar cordões humanitários com um olhar específico para as mulheres e crianças, né, e mais velhos, né, que são também vulneráveis nesse momento.